Qual é o melhor investimento de todos? Olha pra minha tela aqui. Eu vou fazer uma tier list. Tier list é basicamente o seguinte. A gente tem aqui o ranking S. S é o melhor ranking de todos. É onde eu vou enquadrar os melhores investimentos. O A é um investimento muito bom. Uma boa relação de retorno, risco, bom potencial. B é aquilo que tem uma rentabilidade também atrativa, mas aí a relação de risco e retorno já não é mais tão boa. E C é aquilo onde, assim, eu não colocaria meu dinheiro. O S é algo que se provou no tempo, algo que tem um grande potencial de rentabilidade e me parece ser uma boa alocação da nossa grana, certo? Vamos começar? Então como que vai funcionar aqui? Eu vou pegar, por exemplo, o Tesouro, eu vou falar, Tesouro é a melhor coisa do mundo, eu vou botar no S. Ou a pior coisa do mundo, vou botar no C. E aí eu vou ranqueando, e aí vocês vão saber a minha opinião aqui ao longo do episódio. Antes de começar, eu tenho 2 recados pra você. Primeiro, clica no botão de se inscrever aqui embaixo pra você se inscrever no canal do Primo. A gente tá numa meta há muitos anos já pra chegar aos nossos 10 milhões de inscritos e a gente vai chegar lá se você nos ajudar. Então, se inscreve no canal e deixa o like. O segundo recado antes de a gente começar é que aqui no Grupo Primo a gente vai lançar nossa própria faculdade. Porque, basicamente, o que eu percebo quando eu converso na rua com as pessoas ou com amigos que são muito bem-sucedidos, todos dizem a mesma coisa. Ou quase todos, pelo menos. Minha faculdade ela não me preparou para o mercado de trabalho, eu tive que aprender quase tudo aqui no trabalho, eu queria trabalhar no mercado financeiro, não sabia muito bem por onde começar. E a gente simplesmente está lançando a Faculdade Hub com o primeiro curso de graduação dela, chamado Administração, com ênfase em mercado financeiro. Então, se você está nessa fase de transição de carreira ou está querendo começar a trabalhar, está procurando um lugar para fazer graduação, você precisa fazer o nosso vestibular. Então, você vai clicar aqui no link da descrição e aí, se você for aprovado, seja pela nota do vestibular ou seja pelo Enem, caso você tenha feito, você pode ser convidado a iniciar uma trajetória que pode mudar a sua vida, tá? Então, clica aqui embaixo e eu estou te esperando nessa grande parceria que, inclusive, pode te permitir trabalhar no mercado financeiro junto comigo. Vamos começar pelo Tesouro IPCA+ 2035. Isso daqui é simplesmente, para mim, um dos melhores investimentos da história do planeta, da face da Terra. Inflação no Brasil é uma das maiores da história, uma das maiores globalmente falando, e tem um título que paga inflação mais uma taxa, cara, isso aqui é muito bom. Tem alguns problemas nesse investimento, como por exemplo, se você precisar resgatar antes da hora, mas tirando isso, cara, isso aqui com certeza é um tirar, altíssimo potencial de retorno, ganho real, consistência, ótimo investimento para longo prazo, em especial num país onde, se a gente se desenvolver, a taxa de juros cai, isso daqui tende a subir. Poupança, isso daqui não faz nem sentido, né? Quem que botou isso aqui na lista? Isso daqui não é nem investimento. Isso daqui é horrível, isso daqui é absurdo. Isso daqui é horrível, esquece. É uma forma de transferir recurso do bolso dos brasileiros para os bancos ou para quem tem dinheiro. A poupança não pega o dinheiro de quem tem dinheiro e multiplica. Pega o dinheiro de quem tem e bota no bolso de quem tem mais. Sabe quando você vai fazer o financiamento imobiliário? Você pega uma taxa muito baixa. Por quê? Porque uma das fontes de originação desse recurso é a poupança. Então você vai lá no banco, investe, não ganha nada e só ganha, inclusive, rentabilidade no aniversário, o que é um absurdo. Você desinveste no dia 5 de fevereiro, por exemplo. Se você resgatar no dia 4 de março, você não tem nenhuma rentabilidade. Não rende nem diariamente. É melhor poupar do que não poupar, mas aqui é péssimo. Tesouro pré-fixado. Isso daqui é muito poderoso, tá? Eu já ganhei muito dinheiro com pré-fixado. É muito dinheiro. Mas tem um problema. Você tem um risco muito grande aqui. Se você investir e esperar até o vencimento, você vai ganhar uma boa rentabilidade. Espera-se. Agora, se você souber o que você está fazendo e acertar a leitura do mercado, por exemplo, você faz um pré-fixado a 10 e você acha que a taxa de juros vai cair para 5, por exemplo, você pode vender antes da hora esse título e ganhar muito dinheiro. Mas você pode estar errado também. E aí você pode perder muito dinheiro. Por isso, eu acredito que pela relação de risco e retorno, eu prefiro colocar aqui no nível B. Tesouro IPCA, eu sou muito mais fã. Tesouro Selic. O Brasil, ele tem uma das maiores taxas de juros, tanto nominais quanto reais do planeta. Eu tava na África agora, engraçado, porque as pessoas investem 17% ao ano lá, a inflação é 30%. Ou seja, não tem ganho real. Tesouro Selic é o investimento mais conservador do Brasil e tem ganho real há muito tempo. É difícil qualquer investimento do Brasil bater o Tesouro Selic. Porém, eu acho que enriquecer com o Tesouro Selic é muito difícil, porque ele vai dar muito dinheiro para a média da população que não sabe o que tá fazendo. Para quem sabe o que tá fazendo, eu acho que tem opções melhores. Eu colocaria aqui o Tesouro Selic no Tier B. Com certeza. Agora a gente tem os meus queridos fundos imobiliários. Onde você colocaria fundos imobiliários? Eu conheço muita gente rica. E tem uma coisa em comum de todas as pessoas ricas. Elas têm imóvel. Porque tem várias formas de comprar imóvel. Você pode comprar imóvel na planta, você pode comprar um terreno, você pode comprar um apartamento já pronto, uma casa. Só que você tem muito imposto envolvido, problemas de liquidez. Então, por exemplo, eu uma vez comprei um terreno em Alphaville. Eu gastei uma grana lá, milhões de reais. Eu queria vender o terreno. Bom terreno, boa localização, o terreno se valorizou, mas demorei 1 ano para vender. Ou sei lá, 1 ano, um pouco mais, pouco menos. Ou seja, não é na hora que você consegue esse dinheiro. Então você tem um plano de liquidez. O fundo imobiliário não. Você consegue vender na bolsa e não paga imposto. É impressionante. Então, eu vou deixar isso daqui. Cara, eu diria que assim, ele é A, será? Eu tô na dúvida se ele é A ou se ele é S, cara.
Ele é S, até taxar os dividendos. Se taxar os dividendos, ele volta para A. Mas fundos imobiliários, com certeza, tá aqui em cima. Ações americanas. Historicamente, um dos melhores investimentos da face da Terra. Empresas são o que geralmente costuma enriquecer as pessoas, né? Pega o topo da Forbes, todos são empresários ou investidores. Agora, quando você fala de ações americanas, você olha pro histórico, foi impressionante. Você pensa na solidez? Impressionante. Mas eu, sinceramente, vejo que tem uma pitadinha aqui, para mim, que não me faz gostar tanto disso. Que é o quê? Essas ações, numa economia tão robusta, que já cresceu tanto, estão inseridas num mercado de múltiplos muito altos já. Então, se você for comparar ações do Brasil com ações dos Estados Unidos, cara, as ações dos Estados Unidos, hoje, elas estão com múltiplos muito mais altos. Não significa que seja pior, mas significa que para quem quer enriquecer, quer alocar bem seu capital, talvez não seja a melhor coisa do mundo. Eu diversifico em ações americanas, eu gosto, eu tenho, mas eu não consigo colocar no S. Me desculpe, mas você está no ar. Previdência privada. Previdência privada é o seguinte, a gente até lançou um fundo na Grão sobre isso. A previdência privada, ela tem uma das melhores condições em termos de proteção patrimonial, tributação. Então você pode chegar em 10% de imposto de renda sobre o lucro depois de 10 anos. Você pode fazer um PGBL e abater imposto. Então a previdência privada, ela é um dos melhores veículos que existem para você investir. Sem sombra de dúvida, não tem come cotas. Você pode passar isso daqui para um herdeiro muito mais rápido. Você pode dizer para quem você quer colocar como beneficiário que é a previdência. Então é um dos melhores veículos de todos. Qual que é o problema? O problema é, quando você investe pela previdência, você tem algumas restrições de aplicações que você não pode fazer. E por isso, previdência, me desculpe, mas você está no ar também. Esse daqui é polêmico. Carro. E aí, carro a gente coloca onde? Vou ter que criar uma nova parada aqui. Add a row below. Vou chamar o seguinte, ó. Z. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o carro ele não é um investimento. Não é um investimento, não tem como dizer que ele é um investimento. Ah, mas Thiago, e quem comprou Porsche? O Porsche se valorizou porque tinha mais demanda do que oferta. Ok, é pontual. O carro, por definição, ele tem uma lógica econômica onde lançam carros novos todos os anos que inutilizam ou inviabilizam ou tiram o valor desse carro do ano anterior porque ele fica menos atrativo. Ele tem a depreciação, o carro ele gera custo. Então você tem uma série de coisas, o carro tem uma vida útil. Então o carro não é um investimento. Ah, você pode ganhar dinheiro com ele, claro, né? Tem situações de mercado e situações. Tem o carro que perde menos valor. Ah, vou pegar ele pra trabalhar como Uber. Ok, você vai fazer dinheiro, mas eu não tô falando sobre isso. Tô falando sobre comprar o carro e depois vender o carro. E o carro, me perdoe, mas ele não é investimento. Para o custo-oportunidade. E aí você tem aqui o Bitcoin. Nossa, eu vou até comer um nuggets agora. Bitcoin. Sem sombra de dúvidas, a maior rentabilidade do planeta nos últimos 15 para 16 anos aí. No planeta, na história, o que rendeu com o Bitcoin? Talvez poucas coisas ou nenhuma. A filosofia do Bitcoin é absurda. Você pode morrer e não dar nada para ninguém se o seu dinheiro tiver em Bitcoin. Você pode ir para outro país, se decorar algumas palavrinhas aqui, o dinheiro é seu. O Bitcoin é poderoso e representa um novo paradigma pra gente. Mas ele tem alguns probleminhas para mim. Tem duas coisas aqui que me dificultam muito colocar o Bitcoin em S. É o seguinte, primeiro, ele existe há muito pouco tempo, 15 anos. Muito mais do que qualquer coisa que não se provou e ficou no meio do caminho. Mas ele é muito recente, pensando na história do mundo. Eu tenho muito Bitcoin. Eu diria que hoje é a minha maior posição de investimentos, Bitcoin. Mas não é porque é a minha maior posição de investimentos que eu te colocarei no S. Então, Bitcoin e adeptos do Bitcoin me perdoem, mas eu vou te colocar no B. Vamos lá, casa própria. Mano, um atrás do outro aqui, cara. Cara, casa própria, cara. Como investimento. Casa própria, não tenho nem dúvida, isso aqui é um C. Sabe por quê? Porque uma casa própria, ela vai ser uma decisão tomada de forma emocional, não racional. Racionalmente, provavelmente você não moraria onde você mora. Por exemplo, se você vai no escritório, no seu trabalho, você vai tomar decisão racional. Porque você vai pensar em custo, margem. Quando você vai morar, você não vai pensar apenas nisso. Você vai pensar o quê? Conforto do meu filho, minha esposa, um monte de coisa. É a segurança da região, são coisas diferentes. Então você não vai tomar uma decisão que ela é racional. Você vai tomar uma decisão que tem muito componente emocional aqui envolvido. Por isso que eu coloco ela no C. Só que a casa própria, eu não estou comparando ela com investir em imóveis, que é outra cabeça. A casa própria, ela pode até te dar dinheiro, mas o objetivo dela não é te dar dinheiro, é te proporcionar segurança, conforto familiar e paz mental, certo? Então, por isso que eu coloco no C, a casa própria. O que não significa que não vale a pena comprar, não. Um dos melhores investimentos da sua vida emocionais é comprar sua própria casa. Como dinheiro, me perdoe, é C. Ah, não, cara. Consórcio. Consórcio, eu diria que isso aqui é
é um Z. Isso aqui não é investimento, não. Ah, mas Thiago, mas tem muita gente ficando rica com consórcio. Eu concordo, pô. Eu concordo. Mas aí elas não estão ficando ricas com consórcio, elas estão ficando ricas com o que elas fazem com o dinheiro do consórcio. O consórcio, nesse caso, está sendo uma espécie de linha de crédito, uma forma delas pegarem dinheiro. Porque a grana que você coloca lá, quando você for considerar a taxa cobrada e a rentabilidade desse dinheiro que você está pagando e recebe como crédito, essa rentabilidade não é a melhor do mundo, não. É uma das piores, pode inclusive te dar prejuízo. Então, o consórcio, ele pode te ganhar muito dinheiro porque você vai fazer algo com esse dinheiro e não porque o consórcio em si tem uma boa rentabilidade. Por isso eu não vou considerar o consórcio como investimento aqui. Me perdoe. Rolex, relógio. Essa é interessante. Relógio. Cara, relógio é o seguinte, itens de luxo, artefatos. Artefatos, a gente geralmente enquadra relógios, bolsas e algumas outras coisas, são itens que historicamente se valorizaram muito. Quando você compra um Rolex, um Patek Philippe, você compra uma Hermès, alguma coisa que você compra de alto valor assim, geralmente isso não perde valor. Geralmente isso aqui ganha valor, porque você tem algo que é muito escasso. Agora, é um mercado muito específico, você precisa entender muito sobre isso, você precisa ter acesso também para negociar esse tipo de coisa. E tem um problema, você tem muito dinheiro, bom, você vai ter que comprar muitos relógios se você quiser investir nisso. E esse tem outro problema depois disso, o armazenamento. Então, às vezes você vai de um país para o outro, aí você acaba tendo problemas na alfândega, às vezes te roubam, você perde um item de alto valor, te roubam na rua. Tem esse tipo de coisa que me faz entender o seguinte, é uma rentabilidade interessante, é bem interessante mesmo, ó, bota um gráfico aqui de rentabilidade de relógio. É uma das mais interessantes dos últimos anos, mas não tem como. Eu vou colocar ela aqui na casa de um item... Ai, tô em dúvida, B ou C. Botei no C, tá? Tenho 3 conhecidos que botaram no raio-x, aí antes eles pegarem a mala, pegaram o relógio dele no aeroporto. Quando ele foi abrir depois ali dentro da mala, não tava lá. 3 pessoas. Tem um amigo que tem Rolex, que estava num carro blindado, estava indo pegar um jato. No momento que ele abriu a janela para poder falar com o guardinha para ele entrar no espaço da aviação executiva, veio moto, roubaram ele, pegaram o Rolex. É uma gangue. Eu adoro, é uma coisa nova para mim. Eu aprendi a gostar, aprendi um pouco mais sobre isso também. Dá um bom dinheiro, mas, cara, é um estresse também proporcional. E bolsa de marca, eu vou colocar no mesmo lugar, tá? Vou colocar no mesmo lugar. Aliás, eu descobri que minha esposa tem eu devo estar rico, porque o que tem de bolsa, cara, tem de bolsa e jogado assim, ó. Eu devo estar rico, cara. Vou mandar um especialista de bolsa fazer um levantamento lá. Dogecoin. Ah, isso aqui é uma palhaçada, né? É tipo, ganha dinheiro quem entra antes, ganha dinheiro quem fica esperto nos tweets. Ah, isso aqui é uma loucura. Mas pode dar muito dinheiro e tem gente que ficou rico e milionário com isso. Então é C. Não vou botar no Z, mas é C. Por que é C? Não é que isso daqui não dá dinheiro. É porque a relação de risco e retorno, ela é muito complexa aqui. Não vale a pena. Agora, isso daqui, mano. Apostas esportivas, cara. Não, aposta esportiva, dá pra ganhar dinheiro? Então qual que é o problema? É relação de risco e retorno. Como isso aqui trabalha geralmente com uma estatística onde você tem a casa do outro lado, você tem gente que aposta aqui, e aqui no meio tem um spread, que é onde a casa ganha. Como tem essas odds, essa estatística onde a casa tem estatística ao favor dela, é claro que a sua relação de risco e retorno, ela vai ser desfavorável, porque a casa tem que ganhar sempre, senão ela quebra. E se ela quebrar, você quebra também. É um cassino. Num cassino, só que a probabilidade de você ganhar é maior se você souber o que você está fazendo. No cassino, geralmente tem uma probabilidade estática. Estática a não ser que você esteja jogando um jogo que depende da sua habilidade, tipo um poker. A maioria das pessoas, elas vão quebrar com a aposta esportiva e se viciar. E no final das contas, os donos das empresas vão pegar esse recurso e vão levar para fora do Brasil. Então, além de não ter dinheiro que vai ficar no Brasil aqui, e os influenciadores estão enchendo o toba de dinheiro, cara, é isso. Tem muita gente que vai quebrar. Então não dá pra falar que não é investimento. Inclusive tem gente que tá ficando milionária com esse negócio, especialmente os influenciadores, mas quem joga também, alguns ficam milionários. Agora, a relação de risco e retorno, ela é desfavorável. Então eu vou botar aqui no C. Vinho. Caramba, hein? Vinho é um negócio de louco também. Vinho é S. Vinho é S. Eu ganhei um vinho de aniversário que é da data de 1990, de quando eu nasci. Um vinho de 40 mil reais. Olha que louco. Só que aí você pensa, vinho, vamos supor que tem uma safra que tem 100 garrafas, né? Aí, bebe uma garrafa. Só tem 99 garrafas agora. Não dá mais pra ter garrafas daquela safra. E aí, junto de ter menos garrafa, você tem anos que se passaram. Não dá mais, cada vez fica mais distante. Então o vinho tem uma história. Pra quem não bebe vinho, não entende sobre vinho, é claro que vai parecer que não tem valor nenhum. Mas é um mercado bizarro. Só que tem os mesmos problemas de Rolex e bolsa, só que com um agravante. O vinho também precisa ser preservado de uma forma... Claro que o Rolex e as bolsas também, mas ele precisa ser preservado em condições diferentes. Temperatura, posição, né? A rolha pode estragar, tem um monte de coisa. E tudo isso para às vezes você abrir o vinho e dentro do vinho às vezes pode estar estragado. Por isso que você experimenta um pouquinho, né? Então assim, pode dar um baita dinheiro, foi uma das coisas que mais rentabilizaram nos últimos anos, mas a relação risco-retorno ela é C. Não tem como. Você tem CDB ótimo, CDB ruim. Supondo que você tem o mínimo de conhecimento e não é difícil você ter um conhecimento para investir num bom CDB, o CDB ele é B com certeza. Uma rentabilidade segura, garantida pelo fundo garantidor de crédito e que pode remunerar tranquilamente aí na casa de 13 a 17%, 18% ao ano, dependendo do momento de mercado, né? Com garantia da FGC. Agora iPhone, você botar no iPhone aqui, o que você... O iPhone...
Como assim o iPhone? Não, se eu fosse considerar o que fazer com o iPhone seria S+. Porque eu pego o iPhone, faço lives, vendo coisas e faturamos 100 milhões de reais com o iPhone. Mas não dá pra considerar dessa forma, porque aí o consórcio talvez estaria no A também. Então o iPhone ele não é investimento. Não é investimento. Na verdade, pelo contrário. Inclusive, digo que para a maioria das pessoas não vale a pena comprar iPhone no lançamento. Você compra o iPhone de 2 anos antes, que vai ser igual, né? Vai ter umas pequenas diferenças que ninguém nota e no final das contas você vai pagar 50% a menos. Então o iPhone não é investimento. ETF. Putz, isso daqui é interessante. O ETF, ele é um pacote. Pacote que você compra todas as ações do Brasil, todas as ações dos Estados Unidos. Então aqui você tem a melhor relação de risco-retorno para o investidor pessoa física. Aquele que não sabe o que está fazendo. Porém, ele não é o maior potencial de valorização, então não dá para ele ficar no S. Então eu colocaria isso aqui no A. Com certeza. Forte, né? Isso é polêmico. Eu tava em dúvida entre o B e o A, mas é que assim, ó, pra mim, eu não colocaria no A. Thiago. Por quê? Porque eu tenho um grau de conhecimento diferente. Então, eu tenho uma capacidade diferente de analisar. Só que pras pessoas, os ETFs, eles têm a melhor relação de risco-retorno que existe. Simplesmente isso. Só que eu não coloco no S porque aí tem um teto também. Mas é com certeza a melhor. Se você alocar com diversificação em ETFs, você não vai gastar tempo da sua vida e vai ter uma rentabilidade melhor do que 98% das pessoas no planeta. Isso aqui, se não for A, eu não sei mais o que é. IPOs. IPO é C. IPO dá sempre errado. IPO dá sempre errado. O IPO é o seguinte, esse ano aqui, você tá vendo muito IPO acontecendo? Não. Por que não? Porque a bolsa não está subindo. Quando você tá em crise, você vê muito IPO acontecendo? Não. Por quê? Porque quando o mercado tá barato, ninguém quer vender a própria empresa. Agora tem um momento que você não quer vender a própria empresa, mas o mercado quer tanto comprar que você acaba vendendo. Eu tenho um monte de amigo assim. Falou, eu não queria vender minha empresa não, mas o mercado queria tanto que eu vendi. Então, isso é a regra. A maioria dos IPOs dão errado. Só que existe a exceção, claro. Tem IPO, nossa, extremamente bem sucedido. Por exemplo, eu entrei lá atrás em Banco Inter, no IPO. Quanto que rendeu até hoje? 1000%. Explodiu esse negócio. Foi no IPO, eu entrei no IPO, ganhei uma grana, não é? Mas você tem IPO que foi pro saco também. Então eu tenho o Banco Inter que ganhei 700% e tem Espaço Laser que eu perdi 80%. Por isso que investir em ações você precisa diversificar. E veja, alguém com grau de conhecimento perdeu dinheiro, só que alguém com grau de conhecimento compensou e ganhou muito mais dinheiro do outro lado. Então pensa, eu tenho 100 mil reais aqui e eu boto em algo que caiu 80%. 100 mil reais em algo que subiu 1000%, quanto que eu tenho? Então aqui eu tenho 100 mil, perco 80, tenho 20 mil reais. Aqui 100 mil, sobe 1000%, aí vou ter aqui 1 milhão e 100. Ou seja, 200 mil reais virou mais de 1 milhão. Ganhamos dinheiro, certo? Mesmo tendo perdido em algo. Então, IPO é delicado. Você precisa ter um grau de discernimento. Tem muito potencial de valorizar, mas, cara, você tem relação risco-retorno. Anel de casamento, aí é loucura. E aí, pra você esse é o quê? O que é? O Warren Buffett diz que o melhor investimento da vida de um homem é um anel de casamento. Se a gente for sob a ótica do casamento, é outra linha, né? Não dá pra considerar casar, né? Tá falando do bem material. O anel de casamento é o seguinte, isso daqui é um ativo escasso, com material nobre, que valoriza no tempo, mas ele tem um problema. Como ele passou pela mão de um ourives ali, ele tende a, no tempo, quando você for vender, tomar um pênalti muito grande, mas muito grande. Acabei de comprar uma aliança na Tiffany. Eu dei pra minha esposa o anel de... Quando eu fui pedir em casamento da Tiffany, no anel de noivado. Aí paguei um valor lá. Vamos pensar, 100 mil reais, por exemplo. Se eu quiser vender pra alguém esse anel de 100 mil, sabe por quanto eu vou vender? 70, 60 mil. Se eu comprar um Patek Philippe e eu pagar 50 mil francos suíços, no dia que eu sair da loja, já estão me oferecendo 70, 80 mil francos suíços. Você entende a diferença? É um grau de escassez diferente. Se qualquer um que tiver dinheiro, compra esse anel da Tiffany. É um bem que é menos escasso. Se fosse algo padronizado, tipo um ouro padronizado, comoditizado, você não perderia valor, né? Só teria o spread. Mas o spread aqui é muito grande. Então, assim, é C. Apartamento na praia. Casa de veraneio. Hoje mudou um pouco, né? Hoje dá pra valorizar no Airbnb. Se você comprar bem o apartamento, ele pode se valorizar pra caramba. A manutenção mais alta que a média também, né? Se você escolhe um baita imóvel, paga um preço bom, você vai valorizar muito, né? Cara, a situação difícil me colocaram, porque imóveis eu colocaria aqui lá em mais alto mesmo. Mas um apartamento na praia, cara, eu vou dizer aqui que eu vou colocar num B. Agora aqui, esse daqui é loucura. Carta de Pokémon. Poxa, cara, S+, né? Eu tenho aqui a fita do Pokémon lacrada lá, $500 eu paguei. Hoje, o pessoal tá vendendo por quanto? $30 mil esse negócio. Me fala um investimento que rendeu mais que isso aí. E carta de Pokémon, você tem um Charizard antigo lá, que é loucura. Mas também só o Charizard, né? O resto, mas tem o Charizard foil, que vale uma nota. Mas no geral, ai, cara, não dá. Eu vou colocar igual o relógio. Só que, não, eu vou colocar acima do relógio. Sabe por quê? O Gary Vee falou um negócio interessante, que é o seguinte. Quanto custa uma carta de um Charizard foil? Pode chegar a $1 milhão. Se eu não me engano, até chegou a mais, mas imagina, $1 milhão, uma carta. Quantas cartas você consegue armazenar num negócio desse tamanho? É gigante. Então você pode armazenar muito valor em pouco espaço. Nos Estados Unidos é muito comum colecionar carta de jogador de beisebol, por exemplo, né? Aí você tem da NFL também. Então você tem sports cards. Cara, você pega coisa de altíssimo valor e você armazena em um espaço pequeno. Então isso daqui vale muito. O relógio, ele tem a mesma lógica, só que é um pouco mais complexo de armazenar. A bolsa, um pouquinho mais complexo ainda. Então por isso que eu coloquei a carta de Pokémon um pouco acima. Mas óbvio, requer um
conhecimento específico aqui. Então por isso que eu botei no B. A mesma lógica do relógio. É o B quase pro C. Agora esse daqui, Mega Sena. Aí tem gente que vai dar argumento. Mas o meu tio já ganhou na quina, sei lá. Sempre tem um tio que ganhou alguma coisa, né? Para, né? Meu Mega Sena é palhaçada, velho. Palhaçada. É proibido jogo de aposta no Brasil. Aí tem um monte de casa de aposta que funciona. É proibido abrir um cassino, mas a Mega Sena é liberada. Eu não vou falar nada. É Z, isso aqui. Não é investimento. Small Caps. Aqui é interessante. Potencial impressionante de retorno. Complexo de escolher uma boa empresa, mas não tem como eu não colocar no A. Small Caps tá no A. Não tem como. Eu aprendi uma coisa na vida. Eu tinha uma empresa que ela crescia muito, mas era pequena. E aí eu peguei essa empresa e eu vendi essa empresa para uma empresa gigante, que eu admirava muito mais. Fiz um bom negócio? Não. Porque uma empresa pequena dobra de tamanho muito fácil. Uma empresa grande não dobra de tamanho tão fácil. Claro que eu tive outros ganhos aqui, mas a lógica é, uma empresa pequena, ela multiplica muito mais rápido. Tem muito mais risco também. Mas se você gerenciar bem os riscos e fizer uma boa escolha, você tem muito mais potencial de ganho. Nunca só invista em small caps sem diversificar também. E aí você tem ações com dividendos agora, hein? O cenário ideal é comprar boas pagadoras de dividendos durante a crise. Esse geralmente é o melhor dos mundos. Ações com dividendos, elas geralmente são as que menos podem crescer. Porém, no Brasil, historicamente, as ações que mais se valorizaram foram as de dividendos, né? Mas, olhando por uma ótica de lógica, né? As empresas que distribuem dividendos, elas estão distribuindo dividendos porque não estão reinvestindo nelas mesmas. Ou porque elas não precisam de capital, ou porque elas estão muito maduras. No Brasil, é porque as empresas estão muito maduras. Nos Estados Unidos, quais empresas distribuem dividendos? As que são maiores. Mas assim, eu vou dizer que as ações com dividendos, pra mim, elas estão ali... Não tem como, tem que estar no A. Só que é um A indo pro B. Porque se os fundos imobiliários estão no S, cara, não tem como as ações com dividendos não estarem no A. Conta corrente remunerada. Peanuts. C. Não tem como. É C. Por quê? Porque ela tem a rentabilidade de um Tesouro Selic, só que com risco do banco. Então, um Tesouro Selic está no B, ela vai estar no C. LC e LCA. LC e LCA vai ser um CDB com isenção, mas no final das contas está muito parecido. É B também. Marcelo, escreveu FI, espaço DIC. FIDC, o FIDIC. Assim, impressionante, rentabilidade absurda, pouca gente conhece. São fundos de direitos creditórios, né? Rentabilidade impressionante, mas é o seguinte, historicamente, é muito difícil não dar default. Então você precisa ter uma análise muito minuciosa para escolher FIDICs. Eu deixaria ali entre o B e o A. Eu vou deixar aqui no B, porque assim, ele tem muito mais rentabilidade que um CDB ou uma LCI, mas também tem um risco muito maior. Eu vou deixar aqui no B. Dólar. Dólar é o seguinte, o dólar, ele simplesmente não é um investimento. Não é investimento. Mas Thiago, que besteira, o meu dinheiro tá em dólar e rendeu muito mais do que X aqui no Brasil. Você tá coberto de razão, mas assim, ele não rendeu. Você passou para dólar, agora você passou para real. Ele não tem um rendimento intrínseco a ele não tem um valor gerado, ele é uma manutenção de capital. Há quem diga que o Bitcoin também é muito parecido, né? Em relação à lógica de você pegar o real e você transformar em outra moeda. Mas o Bitcoin, ele tá num outro momento, outro estágio de maturidade, né? Tem um uso diferente para ele. O dólar, para mim, não é um investimento. Thiago, mas você não investe em dólar? Eu tenho muito dinheiro em dólar. Só que para mim, investir em dólar é eu passar o meu dinheiro, por exemplo, para os Estados Unidos e lá investir em ações. Então, investir em ações nos Estados Unidos, para mim, é um bom investimento. Investir em dólar, não é. Treasury em renda fixa nos Estados Unidos é um bom investimento. Só transformar em dólar, não é. Agora, large caps. Eu diria que eu não gosto de large caps. Para mim é B. É B. Empresa grande que não está pagando dividendo, está tentando crescer, mas não está conseguindo, que geralmente é um pouco do que a gente vê, é muito grande, é difícil dobrar, triplicar o tamanho, não gosto. Minha carteira pública foi uma das que mais renderam no Brasil nos últimos anos todos, e eu tento não ter large caps. Uma pequena exceção tem sido o Banco do Brasil nesse momento, mas é porque ele se enquadra em ações que pagam dividendos e também estavam com pele muito baixo. Terreno. É sério, porque terreno é S, cara. Primeiro que terreno, assim, cada dia existe menos. Segundo que cada dia existe mais pessoas. Depois, cara, você pega um bom terreno, só o terreno por si só, ele tende, né? Não sempre tende a se valorizar. E fora que você pode ver tanto projeto em cima do terreno, você pode ficar multimilionário, cara. Mas tem uma coisa, se você investe num bom terreno e você não faz o projeto muito rápido com ele, talvez você fique anos e anos e anos só pagando custo, sem gerar um fluxo pra você. Diferente do Bitcoin, que você não vai ter um custo, o terreno você vai ter um custo. Então, por isso, eu não vou colocar ele no S, eu vou colocar no A. Me perdoe. Carro antigo. Carro antigo é o seguinte, cada dia tem menos carro antigo. Ele se valoriza com o tempo, tem a manutenção do dinheiro, porque tem mais dinheiro em circulação, menos carro antigo ou a mesma quantidade, ele se valoriza. É difícil eu falar que vou multiplicar meu capital por 10 aqui, entendeu? Ele vai ser um ranking C aqui pra mim. Agora, esse daqui é legal, hein? NFT. Nossa, acho que é esse, né? S de sai correndo. Mas a gente ganhou dinheiro com NFT. Supreme Kong. Porra, ganhei uma grana com isso, hein? Caí num golpe, aí depois eu comprei o de verdade, aí vendi uma NFT
NFT, flipei, digamos assim que abriu eu vendi, ganhei uma grana, aí esquecemos lá, né? Passaram meses ou um ano, sei lá, fomos ver, o preço tava... Vendi por quanto agora, vocês lembram? Deu 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil, sei lá. Pum, print na tela. Vou botar no C. Sabe por quê? Porque assim, eu admiro o NFT. Eu gosto da lógica do NFT. Isso de alguma forma vai revolucionar a forma que a gente faz as coisas. Eu realmente acho. Mas o uso de NFT para obras de arte, vou chamar assim, pô, não... sei lá. Não, difícil. Debentures. Baita retorno, baita risco também. No geral, a maioria fica para trás. Então vou botar no B. Mas é um B quase pro A. Venture Capital. Ai, caramba. Isso aqui seria um S, porque é um dos maiores potenciais de retorno que tem. Mas tem tanto risco envolvido, tantas variáveis, que eu vou acabar colocando aqui no A. Derivativos. Aqui é tão complexo porque eu já quebrei com derivativos no passado. E aí quem usa derivativos para se proteger, tá fazendo para se proteger. Não é aqui que eles vão ganhar dinheiro, eles vão ganhar dinheiro na operação fim. Tipo, vou vender a soja, alguma coisa assim. Quem usa para ganhar dinheiro, a maioria quebra. Sabe por quê? Vamos supor que você tem um bom controle de risco e ganha a maioria das vezes. Se você errar uma vez, risco da ruína. Então eu não acho que é uma boa relação risco-retorno. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas eu mando isso aqui pro C. Ether. Ether é bom. O cara botou o Bitcoin no B, né? Que é o Ether, cara? Ai, cara, não sei, cara. Ai, tenho tanta dúvida. Eu vou colocar junto com o Bitcoin aqui. Eu acho o Ether melhor do que o Bitcoin, mas o Bitcoin se provou mais tempo. Obra de arte, eu vou colocar no mesmo hall aqui de Rolex e bolsas, etc. Por quê? Por muito de desconhecimento meu. Eu não sei operar obra de arte, mas muita gente ganha muito dinheiro com esse negócio. Mas eu não sei operar obra de arte. Eu prometo ser enganado. Iam me vender um quadro falando que é do Leonardo da Vinci, e quem fez foi a dona Edneuza. E day trading. Cara, day trading é o seguinte, tá? Eu comecei fazendo day trade, eu ganhei muito dinheiro com day trading. Só que é quando eu vi, conseguia ganhar mais dinheiro sendo garçom do que fazendo day trade na época. Pô, eu conseguia ganhar 3 mil reais, sei lá se era 2.500, 3 mil, 4 mil com caixinha, nem lembro mais, mas era uma graninha que era pouca grana pra mim hoje, mas pra época era muito. E pra um day trader fazer com consistência isso por mês é muito difícil. E eu percebi que era melhor trabalhar, desenvolver um currículo do que eu focar no trading, por uma relação de risco-retorno. Não é porque não dá pra ganhar dinheiro, tem gente que ganha muito dinheiro, nossa, centenas e centenas. Mas acho que a relação risco-retorno não é boa. Eu boto aqui no C. Agora olha só, se você não concordou com a minha tier list, o que eu sugiro que você faça? Que você faça a sua própria tier list e não me enche o saco. E aí você bota seu link aqui nos comentários pra eu ver como ficou a sua tier list. Esse é o meu e eu venho ganhando dinheiro com investimentos, vem dando certo pra mim e dá pra dar certo de várias formas diferentes, não é? Cada um tem o seu caminho, 1 mais 1 é 2, 7 mais 3 é 10, 5 mais 5 é 10 e 4 mais 6 também é 10. Vários caminhos diferentes vão te fazer chegar no mesmo objetivo. Só uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, tá me doendo um pouco, Terreno, tinha um grande potencial de subir. Venture Capital também. Bitcoin e Ether, eu tô pensando se eu não fui injusto com eles, mas não há nada que eu possa fazer. Fundos imobiliários só tá no S por um motivo, por causa da isenção de imposto. Se ele perder a isenção, ele perde o S. Mas por enquanto ele tem tudo. Tem liquidez, tem rendimento que cai todo mês na conta, tem investimento imobiliário, se expõe a um ativo que existe desde sempre, isenção de imposto de renda, diversificação, pode investir com pouco dinheiro, R$100 você investe, resgata, liquidez rápida, tá D mais um para resgatar, você compra na hora, qualquer lugar do planeta. Cara, isso daqui é muito bom. Ah, e não esqueçam, se você quer fazer uma faculdade que de fato vai te ensinar o que você precisa para trabalhar no mercado financeiro, e além disso vai te abrir as portas e te dar as entrevistas marcadas para você dar o primeiro passo para ser empregado no mercado financeiro e começar uma trajetória brilhante, não esquece, se inscreve no vestibular da Faculdade Hub, aqui do Grupo Primo, clica no link da descrição e muito sucesso para você. O que vocês acharam da minha lista? O que vocês discordam, o que vocês concordam? Deixa nos comentários aí. Um grande abraço, tchau.